Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Lelê. A questão Lelê. Eu quero falar sobre esse jogador que realmente tem jogado muita bola. Realmente tem sido o artilheiro do Campeonato Carioca, com 5 gols em 5 jogos. Né? Conseguiu ali meter um gol em cima do Madureira, entendeu? Tá conseguindo meter esses gols. E realmente a gente tem muito a conversar sobre isso. Vou colocar uns 5 tópicos realmente pra gente discutir. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama elástica, me escute e YouTube Live todos os dias às 6 horas, tá bom? Da noite. Vamos continuar aqui. Bom, só pra gente se lembrar, né? O Mário Bittencourt, junto com o Diniz, estavam sendo realizados somente a pesquisa somente sobre quem iria embora ou não. E de fato a gente está vendo ali vários jogadores do Fluminense indo embora. A gente vê, por exemplo, o Edinho, a gente vê o Danielzinho, o próprio Ione, que não mais aparece, mas não sei se ele foi embora ou não. E de fato, havia justamente todo esse pensamento de que o Lelê deveria ir embora. Então a gente tem que pensar aqui o histórico, né? O histórico do jogador. O jogador entrou no Fluminense justamente via Campeonato Carioca, em que ele foi o artilheiro daquele ano, e disparado. Só perdeu pro Cano. Só perdeu pro Cano, justamente. Mas só perder pro Cano já é muita coisa. E aí, quando ele foi contratado, ele até fez um primeiro jogo bom contra o América Mineiro, que ele já era o pior time do campeonato, obviamente dito. Meteu um gol. E as pessoas realmente esperaram muito dele. Até achando que ele seria justamente, por exemplo, um cara que estaria ali justamente disputando a titularidade. Só que em diversos momentos ele foi jogando e ele foi perdendo justamente espaço. Então, o primeiro tópico justamente é esse. Lelê do ano passado não foi bem apenas do Carioca. Isso é relevante para o segundo ponto. Ah, mas é só um Carioca. Isso é importante falar sobre isso. O que está sendo dito agora? Que o Lelê pode até ser bom, mas no Carioca. Olha que você tem times que realmente têm menos qualidade futebolística. De fato, um dos gols do Lelê, por exemplo, lá no início foi uma roubada de bola que acabou culminando no gol de Lelê. Mas foi uma jogada extremamente óbvia, extremamente efetiva. Então, de fato, aqueles que estão realmente falando assim que, nossa, o Lelê é incrível, só que ainda tem justamente esse tipo de pé atrás com ele por conta de ser o Carioca, tem total razão. Entende? E é claro, né, que a gente também tem que evidenciar mais um terceiro ponto. Mas antes de a gente evidenciar esse terceiro ponto, se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E vamos continuar falando mais sobre ele. Bom, só para lembrar, né? Ano passado eu falei sobre a emergência de dispensa. E eu falei do porquê eu queria que ele ficasse. Tá? Eu falei sobre isso. Eu falei que pra mim ele é uma inspiração somente para aqueles jogadores que não tem uma base muito boa, mas que ainda são justamente de comunidade, a realmente amar o Lelê. O Lelê não é um cara que realmente é bonito, não é um cara charmoso, não é um cara que você vai realmente trazer mais fã por conta dele, mas é um cara interessante pelo ponto de vista social. E aí eu tenho que lembrar para vocês, por exemplo, as diversas vezes que o próprio Mário e o Angione falaram
sobre a questão social tricolor. É claro que a gente pegar, por exemplo, um garoto como o John Kennedy, que parece todo aquele estereótipo, que eu particularmente eu não gosto, não curto, de ser justamente de favela, e tá ali. Mas diferente do John Kennedy, que realmente é um de favela, mas nem tanto, como que algumas pessoas falam, o Lelê é. Então eu falei que pelo pensamento do Gione e do Mário, que o Lelê deveria continuar. Agora, vamos apontar aqui algumas coisas importantes de falar. O Lelê é um jogador que pode ajudar muito o Fluminense, ainda mais de ter e de manter os jogadores como o Matheus Reis e o Cão Elias. O Cão Elias, que é um centroavante nato, a poder maturar um pouquinho mais. O Lelê ele pode servir justamente dessa maneira. A gente tem 3 centroavantes hoje: Cano, John Kennedy e Lelê. O quarto seria o João Neto e o quinto seria o Cão Elias. Ou seja, ajudaria justamente esse processo de maturação. Isso é importante falar. O quarto ponto importante é justamente sobre por que dispensar ele. O que a gente viu, por exemplo, no caso do João Ares, que é um caso justamente de pessoas que realmente não olhavam ele bem. O Fluminense contrata o jogador, ele vai mal no primeiro ano e no ano seguinte ele estoura. Como, por exemplo, está sendo o caso agora do Léo Fernandes. Então a gente tem todo esse tipo de possibilidade. E o último ponto para finalizar seria o ponto de uma reflexão. Lelê é um jogador alto. Diversas vezes a gente tá jogando bola na área. E a gente não tem um jogador desse tipo. Esses jogadores mais técnicos, mais de chute, mas não tão de cabeça. O Lelê ajuda muito de cabeça. Até por conta da alta estatura dele. Então vamos repensar sobre isso. Vamos repensar sobre a questão do Lelê. É isso que eu queria conversar com vocês, né? Sobre o Lelê. Gosto muito do jogador. Acho interessante ele ficar. Mas vocês acharam também interessante a partir dos meus argumentos? Se inscreva no canal. Faça o treino para você que é curte, comenta e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. Todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E claro, YouTube Live todos os dias às 6 horas da tarde. Ou da noite. Muito obrigado a todos. Saudações tricolores. Até a próxima.